O Jailson. Obrigado. Bom dia para o senador Buarque, Cristóvão Buarque. É uma honra estar aqui, o senador Aziz, o senador Raupp. As primeiras palavras são um cumprimento afetuoso do ministro Aldo Rebelo. Ele pede desculpas por não estar aqui, ele está na comitiva presidencial nos Estados Unidos e nos pediu que o representasse nessa sessão. E a segunda palavra, também por recomendação do ministro, é um agradecimento ao Senado Federal, primeiro à Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, que fez uma emenda de 149 milhões para biotecnologia, fármacos e medicamentos, que mostra o apreço dessa área. Na LOA, isso caiu para 10%, cerca de 15 milhões, e ao senador Cristóvão e ao deputado Trípoli, que também fizeram emendas da ordem de 1,7 milhões, uma tela assinada pelo senador Cristóvão, para métodos alternativos de experimentação com animais. Então, isso mostra o apreço dessa casa. Em relação ao Ministério de Ciência e Tecnologia, nós temos desempenhado várias ações, inclusive algumas delas data quase que da criação do Ministério na área de Ciência e Tecnologia. A rede mais antiga que nós temos em relação à rede de Ciência e Tecnologia é o CBAB, que envolve inicialmente Brasil e Argentina e, num segundo momento, o Uruguai. Essa rede tem 29 anos e já formou cerca de 5 mil alunos em cursos entre os dois países. Temos 3 redes, a Bionorte, que o Spartaco está aqui, certamente vai dar boas informações sobre elas, mas temos a Renorbio, que é uma rede que envolve 10 estados do Nordeste, 9 do Nordeste mais o Espírito Santo, daí serem 10 estados, mais 36 instituições federais. Essa Renorbio, o Ministério já aplicou cerca de 4,5 milhões de reais nelas, temos 230 pesquisadores, já 600 estudantes de doutorado nessa rede, já formou cerca de 230 doutores e ela já solicitou 220 patentes. A rede do Centro-Oeste, da mesma maneira, envolve 3 estados do Centro-Oeste mais o Distrito Federal, 18 instituições de ensino superior, já foram formados 130 doutores, tem 120 doutores como estudantes, solicitaram pelo menos 32 patentes. Então, o Ministério tem uma atenção especial com biotecnologia, é considerado uma das áreas estratégicas do Ministério de Ciência e Tecnologia, e após a reunião que o ministro Aldo esteve aqui nessa comissão do Senado e que eu acompanhei, ele pediu uma atenção especial à área de biotecnologia e mais especial ainda ao Centro de Biotecnologia da Amazônia. Nos dois sentidos, nós temos uma coordenação de saúde de biotecnologia, o doutor Luiz Henrique Canto está aqui, que é uma das coordenações mais ativas do Ministério de Ciência e Tecnologia, que inclusive tem interações com vários países, com os Estados Unidos através dos NIH, com a China, com a Índia, com a Holanda, e nesse momento estamos preparando um memorando de entendimento para que seja assinado com o governo alemão com a visita da ministra Angela Merkel. Então, são várias ações na área de biotecnologia, e exatamente a semana passada tomou posse no Ministério o doutor Bruno Nunes, que será o coordenador geral da área de biotecnologia. O primeiro encomenda que o Ministério fez ao doutor Bruno Nunes é que organize todo o sistema, todas essas redes que nós temos de biotecnologia, no sentido de nós formarmos um grande sistema, ou um grande programa nacional de biotecnologia, de maneira que envolva desde instituições públicas a empresas e que envolva a parte de alimentos, a parte de medicamentos, de fármacos, de energia, especialmente a parte de bioenergia. Então, a ideia é que o MCT passe a ter um grande sistema articulado de biotecnologia. Então, essas são linhas bem gerais de biotecnologia. Agora, chegando ao CBA. Após a reunião daqui, inclusive o próprio senador Aziz pediu informações, falou sobre essa questão do CBA. Nós tivemos reuniões com os coordenadores das 3 redes, inclusive com o professor Spartaco, que está aqui. Discutimos a situação dessa organização. A ideia nossa, no Ministério de Ciência e Tecnologia, é que ao organizar esse Sistema Nacional de Biotecnologia, se tenha algumas cabeças nesse sistema, como se fosse uma espécie de hidra, em regiões e em biomas distantes do país. Por exemplo,
Sudeste, nós temos o Laboratório Nacional de Biotecnologia, que é um desses possíveis centros, e no Norte, a nossa expectativa, esperamos fortemente, é que o CBA seja essa cabeça do sistema na região Norte. Então, e que se tenha isso totalmente organizado no país. Para tal, nós tivemos, o ministro Aldo conversou com o ministro Armando Monteiro, nós tivemos uma reunião no Ministério de Ciência e Tecnologia envolvendo a nossa secretaria, mais o secretário Marcos Vinícius, o doutor Gustavo Saboia e o doutor Fernando Nunes, aqui presente. Dessa reunião, nós avaliamos a situação naquele momento, isso faz 2, 3 semanas, né, do CBA, e o doutor Nunes certamente que vai informar com mais detalhes. A ideia era que o Ministério, o MIDIC, estava fazendo uma ação emergencial para resolver, apagar, vamos dizer, o incêndio naquele momento, e nós combinamos que nos encontraríamos após 2 ou 3 semanas para dar partida à discussão entre os dois ministérios para resolver, talvez, a questão mais crônica do CBA, que é transformar o CBA numa organização social, que foi a discussão nossa, que envolvendo os dois ministérios, o MIDIC e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Com isso, nós resolveríamos a governança do CBA e, ao mesmo tempo, permitiria esse sonho que é organizar o sistema, ter o CBA como a cabeça, uma dessas cabeças do sistema na região Norte. Então, para tal, nós temos alguma experiência no Ministério de Ciência e Tecnologia na organização de OS. Por exemplo, o CNEPEM, em Campinas, onde está o LNBio, é uma organização social ligada diretamente ao Ministério. E temos uma experiência recente, que é a criação do INPO, que é o Instituto de Pesquisas Oceanográficas e Hidrográficas, em que o INPO foi criado a partir de uma articulação do MCTI com outros ministérios. O MCTI, o Ministério da Pesca, o Ministério da Marinha, a Marinha do Brasil e a Secretaria dos Portos. Então, esse modelo nós passamos para os colegas do MIDIC para que avaliasse, que é uma possibilidade de transformar o CBA numa OS ligada aos dois ministérios, como também com possibilidade de incluir outros ministérios, se assim o desejarem. Quer dizer, isso é uma frente bastante larga, mas o sonho nosso no MCTI é ter o CBA e ter o CBA como parte dessa cabeça desse sistema de biotecnologia que nós estamos organizando. Então, senador Cristóvão, demais senadores, e de uma forma bastante breve, essa é a visão desse momento do Ministério de Ciência e Tecnologia em relação à biotecnologia em geral e, em especial, em relação ao CBA, e certamente que tanto eu como o doutor Bruno, o doutor Luiz Canto, estamos à inteira disposição para responder qualquer questionamento e como também atender a qualquer solicitação dessa casa. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo bastante sintético, mas aí eu aproveito esses minutos que volto para trazer a pergunta do senador Aziz. O que é que o MCTI quer que nós façamos aqui? Bem, senador, tentar lhe responder com a mesma objetividade que o professor está perguntando. O que nós imaginamos é que essa casa, ela representa 1/3 do Senado Nacional, se nós considerarmos a Amazônia. O CBA não é de Manaus, o CBA é um centro de biotecnologia da Amazônia. Juntando os senadores da Amazônia, eles são 1/3 dessa casa. Então, 1/3 dos senadores dessa casa podem fazer o que achar que é mais conveniente e mais efetivo. Da parte do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós diremos que para nós é hoje quase que uma obsessão ter o CBA como uma das entidades ligadas ao Ministério, porque isso permitirá o avanço grande nessa área. Porque não só biotecnologia é uma das áreas que nós estamos organizando, são 3 novas coordenações, a segunda coordenação é de águas e a terceira coordenação é de energia. E os 3 novos coordenadores são todos jovens doutores, funcionários do Ministério, muito bem qualificados, e a ideia é que essas 3 coordenações trabalhem em articulação.
Ou seja, nós vemos, no caso de biotecnologia, da forma mais ampla possível. Como eu disse, envolvendo empresas, envolvendo instituições, envolvendo todo o sistema. Nós vemos a parte de águas das veredas ao oceano profundo. Ou seja, um sistema que vai do oceano profundo, chega na costa brasileira, passa pelas baías, segue os rios, chega às veredas, inclusive os rios aéreos e os corpos, os demais corpos d'água. E a ideia é ter uma ação extremamente articulada, em que, de novo, biotecnologia será uma grande ferramenta para garantir a potabilidade da água, inclusive garantir o reuso e garantir um uso adequado, minimizando o uso da água na produção de energia e na produção de alimentos. E vemos a questão de energia também desde o pré-sal até a parte de biocombustíveis, passando por energia eólica, passando por energia solar, ou seja, uma forma bastante integrada, e essas três coordenações trabalharão com uma visão única que transportar água, entregar água de qualidade depende de energia. Produzir energia depende de água. E alimentos é consequência e o ambiente de uma produção adequada de energia e de uma minimização do uso de água, como também do uso da terra. Então, essa ação nossa tem sido uma ação completamente articulada e, brevemente, se os senhores desejarem, nós podemos voltar ao ministro Aldo, ou eu, outro secretário, para falar de como as ações de biotecnologia, água, energia e alimentos estão completamente articuladas no Ministério.